Ok, irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite, culto de adoração ao Senhor. Realmente nós temos verificado a igreja optado mais pelo culto da manhã, e aí hoje pela manhã tinha muita gente que não tem nada a ver com a idade de risco, né? Mas que vieram pela manhã. Mas independente disso, o nosso tempo será de adoração, de louvor, de aproveitarmos para glorificarmos ao nosso Deus. E eu quero começar convidando você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, tendo um tempo de oração. Fale com Deus aí no seu lugar. Agradeça ao Senhor pela bênção da vida, pelo cuidado dele para conosco. Tenha aí então o seu tempo de oração nesse instante, enquanto nos preparamos para cultuarmos ao nosso Deus. Você em casa também, separe esse tempo para orar, para preparar o seu coração para o nosso culto. Então vamos orar nesse instante. Deus de amor, Deus de graça, nós buscamos a Tua presença nesse instante, agradecidos pelo Teu cuidado, agradecidos pelo dom da vida, agradecidos porque encerramos mais um dia, agradecidos porque mais uma semana estamos iniciando na Tua presença e também junto com os meus irmãos nesse prédio onde podemos juntos cantar louvores ao Senhor, e também com os meus irmãos que estão em casa agora e em outros lugares acompanhando, cultuando juntamente conosco. Que seja, Deus, um tempo em que juntos vamos celebrar o nome do Senhor, vamos glorificá-lo, vamos meditar na Tua palavra, vamos crescer no conhecimento do Senhor, vamos compreender as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, meu Pai, nesse momento, nós nos preparamos para, diante de Ti, prestarmos um culto agradável, no qual nós queremos preparar os nossos corações e dar ao Senhor a glória devida, exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Te oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, vamos adorar o nosso Deus nesse instante. O grupo louvor vai nos conduzir e nós vamos cantar ao nosso Deus. Abra o seu coração, solte a sua voz, exalte ao Senhor nesse instante. Oh
Nós vamos orar mais uma vez, irmãos, falar com o nosso Deus nesse instante. O Elinaldo nos conduz nessa oração, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por esse momento, Pai, tão especial que o Senhor nos concede, para que possamos estar na Tua Santa Casa, Pai, onde o nosso desejo, Senhor Deus, é Te adorar, Te louvar e glorificar o Teu santo nome. Que assim seja, ó Deus. Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui presente, a cada família representada, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, Pai. Também pedimos ao Senhor para aqueles irmãos, Pai, que não têm vindo para a Tua igreja, nem no domingo de manhã, nem quarta-feira, nem domingo à noite, que o Teu Santo Espírito, Pai, desperte esses corações, Pai, que eles acolham, Pai querido. E nós sabemos, Pai, que a vida do Senhor Jesus Cristo está próxima. E nós, como Teus servos, temos que estar em comunhão com o Senhor, Pai. Abençoa esse culto, abençoa a Tua palavra, será pregada em poucos minutos, Pai querido. Nós te rogamos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Senhor Pedro e senhora Priscila, agora tem que ser chamado assim, né? Bom vê-los aqui, logo após a bênção do casamento. E falar em casamento, próximo sábado, mais um casamento. Jesus está voltando e os jovens estão correndo para casar. Aleluia, glória a Deus. E você pode acompanhar a live do casamento no próximo sábado, às 19 horas. O Carlos Henrique e a Stephanie são da nossa congregação no Jardim Fortaleza e estarão se casando aqui no prédio da igreja, e você poderá acompanhar aí pela página da igreja. Também aproveitando e lembrando a todos que nós retomamos nosso culto de oração às quartas-feiras. Tem sido uma bênção, discutindo a pregação de domingo, aplicando em nossas vidas, participação de todos, tem sido muito bom, além de estarmos orando uns pelos outros. E se você pode estar aqui na quarta-feira às 20 horas, é sempre uma grande bênção. Nós queremos meditar, irmãos, na palavra do Senhor nesta noite, sobre o tema cuidado com o coração, cuidado com o seu coração. Falava hoje pela manhã, e a Anne estava aqui, que a Anne tem um cuidado assim muito grande comigo. E vocês sabem que homem, via de regra, ele é bem relaxado com respeito a médico, não é verdade? Consulta, rotina. Na realidade, se aparentemente nós estamos bem e não estamos sentindo nada, nós relaxamos. Mulheres não são assim, né? A mulher é mais cuidadosa. Eu não sei se é por isso, mas se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que o INSS tem mais mulheres pensionistas que homens aposentados. Eles sempre vão primeiro. Se você olhar as igrejas, você vai encontrar mais viúvas do que viúvos. E aí todo ano a Anne marca consultas para ela com o cardiologista e marca para mim também. Marca exames para ela e marca exames para mim também. O que isso tem a ver com a pregação? Porque muitas e muitas vezes nós não temos essa preocupação quando a aparência está bem, quando aparentemente eu estou bem, mas o coração, o dono da vida, aquele que bombeia sangue, muitas vezes ele está com algum problema e a pessoa não sabe, porque não sente nada. E às vezes, quando sentir alguma coisa, às vezes já é tarde demais. É um infarto fulminante ou coisa parecida. Nos evangelhos, nós encontramos que Jesus manteve diálogos muito interessantes. E esses diálogos trazem muitas lições para a nossa vida. E eu quero caminhar com vocês hoje à noite em um desses diálogos, e um diálogo bem conhecido.
Vamos para Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: tenho obedecido a tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Irmãos, esse jovem ele chega perto de Jesus fazendo uma pergunta que se inicia bem parecido com aquilo que muitas vezes ocupa a nossa mente. Esse jovem, com certeza, ele tinha uma boa intenção. Esse jovem, com certeza, estava interessado em como é que se aproximava de Jesus e do reino de Deus. Mas ele faz a seguinte pergunta: que farei de bom para ter a vida eterna? Que farei? Esse é um mal que nos rodeia até hoje. Sempre que pensamos naquilo que Deus pode nos dar, nós sempre vamos analisar isso com aquilo que podemos fazer, aquilo que podemos dar. O evangelho do ativismo tomou conta tantas pessoas, que sempre estamos buscando o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso dar, como é que eu me comporto nessa e naquela situação. Vivemos de uma maneira que nós sempre queremos barganhar, e nós como seres humanos somos assim. Nós temos muita dificuldade com a graça. Lidar com a graça para nós é complicado, porque nós não pagamos nada. Dizer que somos salvos por essa graça, muitas vezes nos traz um certo incômodo, porque nós queremos fazer alguma coisa. E esse jovem começa o diálogo justamente assim: o que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? Nós muitas vezes entramos numa rota de atividade para o Senhor, entre aspas, que deve nos trazer preocupação. E como disse, eu não creio que faltasse sinceridade nesse jovem. E Jesus jamais mandaria o jovem embora sem resposta. Mas esse tempo de pandemia veio para nos ensinar que o evangelho não é feito do fazer, e sim do viver. O evangelho não é feito do dar, e sim de ter um tempo de comunhão e estar em comunhão com o Senhor. Nós somos levados muitas vezes a isso.
Quantas vezes você não já ouviu essa fala: olha, mas eu passei tantos anos naquela igreja, eu fiz tanto naquela igreja e ninguém me valorizou. Quantas vezes nós não pensamos, eu e você, poxa, mas eu já fiz tanta coisa aqui e ninguém me dá valor, ninguém reconhece o que eu fiz. Nós vivemos o evangelho de uma busca intensa por reconhecimento. Muitas vezes pessoas se envolvem na obra de Deus e se o nome dela não é citado de alguma maneira, a pessoa fica chateada, sem contar aqueles que até vão embora da igreja. Porque nós envolvemos o nosso evangelho no fazer, no dar. A gente quer sempre estar nessa defensiva. O interessante é querer que Deus esteja nos devendo, em que eu posso cobrar de Deus a qualquer momento, em que eu posso dialogar com o Senhor, mostrando para Ele todo o meu ativismo, ou tudo que eu contribuí, a forma que eu me doei, porque eu estou sempre buscando algo em troca, algo de volta. Falava pela manhã que muitas vezes até nós pastores entramos por esse caminho. Quantas vezes você já não ouviu, né? Diante de uma festividade, que o pastor chega aqui na frente e aí ele usa aquela frase clássica, né? Você já deve ter, você vai lembrar aí. Talvez até eu talvez, né? Eu também já tenha falado isso, né? Quando o pastor chega e fala assim: meus irmãos, para não ser injusto com ninguém, então não vou citar nomes, mas eu quero agradecer a todos que fizeram tal coisa, porque parece que a congregação é movida a isso. É movida a sempre querer mostrar alguma coisa. E a conversa desse jovem não começa bem, porque já começa dizendo isso para o Senhor. Já começa: que farei? O que eu posso fazer para comprar aí? O que eu posso fazer para adquirir? Como eu faço para alcançar essa vida eterna? E sabe uma coisa que me chama a atenção em Cristo? Jesus, Ele é fantástico. Primeiro, porque Jesus nunca nos deixa sem resposta. Ninguém vai embora sem uma resposta. Ele sempre tem uma resposta para quem o procura. Mas ainda assim, Jesus é aquele que sempre foi direto em suas respostas. Que é uma outra dificuldade que nós temos. Nós rodeamos para não falar a verdade. Nós rodeamos porque naquela ideia: eu não quero ofender. Mas Jesus não foi grosseiro, Jesus não foi ofensivo, mas Jesus foi direto em sua resposta. Muitas e muitas vezes nós não aprendemos isso com o Senhor. E aí a pergunta dele, porque o versículo 16 e 17 está falando dessa conversa: o que é que eu posso fazer? E Jesus já disse: por que me perguntam sobre o que é bom? Somente um é bom, não tem mais ninguém bom. Mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Obedece aos mandamentos. E o versículo 18, esse jovem vai fazer a pergunta para Jesus, como se ele não soubesse. Ele diz: quais? Quais? Neste diálogo, mais uma vez, o Senhor satisfaz a curiosidade daquele jovem. O Senhor cita os mandamentos. Aliás, como disse, o Senhor sempre tem resposta. O difícil é aceitarmos as respostas que Ele nos dá. Quais mandamentos? E Jesus dá a lista para ele. Jesus até aqui, se você perceber, Jesus está simplesmente respondendo as perguntas que aquele jovem fazia, apenas isso. Mas Jesus tinha interesse. Quais? Esse jovem poderia ouvir tudo isso e resolver o problema ali mesmo. Esse jovem, ele perdeu uma oportunidade. Porque quando o Senhor diz os mandamentos para ele: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, e ele vai indo, e aí no versículo 20 é que a conversa vai ficar mais interessante.
Porque no versículo 20, o jovem vai lhe responder: eu tenho obedecido a tudo isso. Agora sim chegou no ponto onde posso desenrolar uma lista enorme de serviços prestados ao mestre. Quando ele pergunta quais mandamentos para que Jesus te dê a lista, ele perdeu a oportunidade de ter ido embora, entendendo que a vida dele estava tranquila. Falava aqui hoje de manhã, lembrando de que nós muitas vezes começamos a fazer perguntas de situações que nós poderíamos evitar muitos problemas. Falava que esse jovem, ele lista para o Senhor como se dissesse: eu já tenho feito tudo isso. É um risco muito grande para nós, por exemplo, que fomos criados no Evangelho. Nós que fomos criados no Evangelho, começamos a colecionar uma lista de serviços prestados. Aqueles que têm muitos anos de Evangelho, começam a colecionar uma lista de serviços prestados, que muitas vezes vamos usar na hora da conversa com o Senhor. Irmãos, nunca tivemos um tempo de tanta dificuldade para os ativistas. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes quando vamos orar ao Senhor, nós começamos a dizer para Ele, como se Ele não soubesse o que nós fizemos. Olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, olha, eu fui assim, eu agi assim. E a gente vai dando uma lista para o Senhor, como esse jovem disse: olha, eu já fiz tudo isso, eu guardo já isso para mim está certo, está completo. Parece que o meu ativismo e o seu ativismo completa a minha obra aqui na terra e está tudo certo. Lembre-se do que eu estou falando, cuidado com o seu coração, porque muitas vezes o meu ativismo não vai demonstrar como é que está o meu coração. Muitas vezes o meu cantar, tocar, pregar, ensinar, anunciar, ou seja, a lista de serviços prestados que eu tenho na obra do Senhor, muitas vezes não vai mostrar o que é que eu estou, como é que eu estou por dentro. Cuidado com o seu coração, porque a aparência de trabalho, de dedicação, de envolvimento, nem sempre vai dizer quem você realmente é diante do Senhor. E quando eu digo que a conversa agora fica interessante, porque o Senhor Jesus vai agora alcançar o coração daquele jovem. Vivemos agora um tempo de pandemia. Os cultos enormes acabaram, não tem mais aglomeração, não dá mais para fazer show gospel, os cultos agora são internos. Irmãos, nunca tivemos momentos em que nada mais era visível, e tem gente que tem dificuldade com isso, porque precisa de visibilidade, precisa de plateia, precisa de auditório, e nós não estamos vivendo um tempo disso. Quantas vezes você está falando numa live e você não tem nem ideia de quantas pessoas estão te ouvindo? E aí tem dois caminhos. Você pode de repente ter um alcance tão grande, como muitas vezes você pode olhar e que decepção. E agora é o momento de descobrirmos para quem é que nós estamos trabalhando. Se é para Deus ou se é para o público. Se é para Deus ou se é para a plateia. Se é para Deus ou é para aquele que nos ouve. Vocês vão lembrar que quando não tínhamos ainda culto presencial, e quando vocês não podiam vir aqui, e pensa que era fácil? Você chegar domingo, tomar banho, não que seja difícil tomar banho, mas colocar uma roupa, gravata, alinhar, vir, entrar aqui, montar tudo e pregar para os bancos vazios. O Flávio uma vez perguntou: pastor, como é que você consegue pregar sem ninguém te ouvindo? Eu falei: rapaz, eu não me faça pergunta difícil. Porque ele disse: não, porque o senhor prega como se a igreja estivesse cheia de gente. Eu falei: porque para mim está cheio, onde está chegando está cheio. Mas irmãos, nós chegamos numa época onde não temos como mostrar serviço para ninguém.
Vemos uma época onde aqueles que viviam envolvidos, que se o coral não apresentasse, o culto não foi completo. Se o grupo não chegasse para cantar, se os instrumentistas, se a orquestra, irmãos, não estamos vivendo isso mais. É momento de distanciamento, de separação. Agora, por outro lado, veja que coisa interessante, irmãos. Na verdade, nunca nós pensaríamos que esse evangelho se expandiria tanto pela internet, chegando a lugares que jamais imaginaríamos. Sem alardes, lives caseiras com pregadores que nem sequer sabiam como se usava uma câmera de celular, que não tinham plateia, agora conseguem espalhar esse evangelho maravilhoso. Olha que bênção! Tantas pessoas que estão ouvindo de Jesus por pregadores anônimos que não estavam na mídia, que ninguém conhecia, ninguém sabia o nome, mas o evangelho é pregado, porque na realidade o que Jesus está nos ensinando através desse diálogo é que Ele não está interessado em auditório, em plateia. O Senhor está interessado em um coração contrito entregue a Ele, um coração disponível para que Ele trabalhe. Muitas e muitas vezes você conversa com pessoas de algumas igrejas e eles vão dizer: não, porque eu toco na banda tal, porque eu canto no grupo tal, porque o meu... E aí começam a enaltecer tudo aquilo que é visível e material. E a minha pergunta é: como é que está o seu coração? Cuidado com o seu coração. E esse jovem, ele poderia ir embora, mas no próprio versículo 20, ele faz uma pergunta que sinceramente ele perdeu a chance de ir embora tranquilo. Quando ele responde no versículo 20: tenho obedecido a tudo isso. E aí ele pergunta: que me falta ainda? Que me falta ainda? O que é que mais o Senhor precisa de mim, Jesus? É como se ele fosse buscar o que está faltando. Jesus agora, ele vai diretamente tocar o coração desse jovem. Jesus agora vai fazer aquilo que nós não fazemos, que é ser direto, que é conversar direto. Nós não fazemos isso. Estava falando pela manhã que quem é casado aqui vai me entender muito bem. As mulheres que estão aqui talvez vai se identificar com o que eu vou dizer, porque mulheres acham que o marido tem uma bola de cristal, e quando ele chega em casa, dependendo de como foi o dia, e se ela estiver chateada com alguma coisa, a forma que ele vai chegar: oi amor, tudo bem e tal, ela vai dizer: nada está bem. Ou então ela vai estar com a cara desse tamanho, né? É aquela história, né? Eu não sei por que eu estou batendo, mas ele sabe por que está apanhando. E o homem, por outro lado, e vocês que estão aqui vão me entender, começa a fazer um retrocesso na sua cabeça. Ele vai lá atrás para tentar ver o que é que eu fiz, afinal de contas. Ela não diz o que ele fez, e ele está tentando entender o que é que ele fez. E a dificuldade maior, sabe o que é, mulheres? É que nós homens começamos a buscar desde o início do dia para pensar o que foi que eu errei. Porque o homem, ele só consegue mesmo pensar lá no começo do dia só. Mas a mulher está lembrando de algo que ele fez no ano passado, e ele jamais vai pensar nisso. Então a mulher não diz o que foi, e o homem fica pensando o que é que vai dizer, e aí começa aquela história, e o homem às vezes pega aquele caminho de tentar agradar, tentar fazer de um jeito, ele quer dar um jeito na situação, mas ele não sabe como, e aí ele faz um monte de besteira, e a primeira delas diz assim: amor, deixa que eu lavo a louça, sendo que ele nunca fez isso. Isso é uma tragédia, está se entregando. Nessa ânsia de tentar achar onde é que está o problema, ele começa entregando coisas que ela nem sabia. Perdeu a oportunidade
de encerrar o assunto ali mesmo, de ser direto, de perguntar o que aconteceu, diz, pronto, foi assim, resolveu, pronto. Esse jovem perdeu a oportunidade. Sabe aquela conversa que já está quase resolvida, e aí você inventa de fazer uma perguntinha que não deveria fazer? E parece que vem tudo à tona de novo. Esse jovem tinha a chance de dizer assim: eu já guardo todos esses mandamentos desde a minha meninice. Algumas Bíblias vai trazer a tradução assim: desde a minha meninice. Ou seja, eu cresci guardando os mandamentos, eu entendo tudo. E aquele jovem: tá bom, Senhor, foi um prazer, Jesus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor me recebeu aqui, estou indo embora e está tudo certo. Mas ele faz aquela perguntinha: o que mais? O que me falta ainda? O que mais eu posso fazer? Senhor, eu estou completo. Tudo que o Senhor colocou na lista está resolvido. O que mais agora eu posso fazer? E Jesus agora no versículo 21 vai alcançar o coração desse jovem. Um coração totalmente apegado aos seus bens. E Jesus vai dizer: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Eu não sei como é que os pregadores da prosperidade iriam fazer com esse versículo. Porque esse versículo é interessante quando Jesus diz para ele assim: vai lá, vende tudo que tem. E talvez alguns fossem tentados a mexer nesse versículo aqui, dizer: vai, vende tudo, traz, entrega aqui na obra de Deus, para que você seja abençoado. Jesus aqui está nos mostrando que ele não está interessado em bens materiais, não está interessado na questão financeira, não está interessado naquilo que o jovem adquiriu, não está interessado nas riquezas. O Senhor Jesus nos mostra aqui que ele está interessado no coração daquele jovem. Vai, vende e dá. Não precisa trazer para mim. Eu não preciso disso. Não estou interessado. E eu até disse, já pregando esse texto hoje, que a dificuldade desse jovem não era simplesmente ir e vender e devolver, entregar. Até eu abri um parênteses aqui, em que se você olha na sua Bíblia, o Senhor não diz, não deu tempo determinado para o jovem. Vai, vende, dá. Por quanto tempo vou fazer isso? Não sei. Mas a flecha que alcança o coração desse jovem não é simplesmente vender e dar. É que o Senhor diz: vai lá, vende o que tem, dá aos pobres, e agora vem e segue-me. Irmãos, a luta não é lidar com a questão financeira, a luta não é lidar somente com os bens, a luta não é simplesmente abrir mão daquilo que temos, a luta aqui não é obedecer os mandamentos, mas é seguir a Jesus. Obediência é aquilo que o Senhor quer de nós. Quando disse que o Senhor lhe tocou o coração, é porque a ideia é: vem me seguir. Agora, como é que eu estou com tanta riqueza, eu vou vender tudo, eu vou dar para os pobres, e eu vou seguir um homem que me disse que a raposa tem covis e eu não tenho onde reclinar a cabeça? Como é que eu vou viver sem tudo aquilo que eu adquiri, aquilo que eu ganhei? Como sobreviver? Mas observe uma coisa interessante. Quando esse homem chega para conversar com Jesus, ele chama Jesus como? Ele se aproxima de Jesus e diz o quê? Mestre. Mestre. E quando ele chama Jesus de mestre, agora no final da conversa, qual é o convite que Jesus faz para ele? Se eu sou mestre, então vem ser o meu discípulo. Vem me seguir. E aí o versículo 22
nos diz que quando ouviu essas palavras, o jovem retirou-se triste. Retirou-se triste. Raciocina comigo, irmãos, e eu digo que aqui é uma das minhas maiores lutas olhando para esse texto. Porque se nós não entendermos, não compreendermos isso aqui, não adianta, porque todo o contexto do diálogo não vai mudar nada para nós. Quando o texto diz que esse jovem retirou-se triste, raciocina comigo hoje à noite, existe maior felicidade do que um convite desse do Senhor Jesus: segue-me. Aquele jovem estava tão apegado às suas coisas, que quando Jesus o convida para seguir, ele vai para uma tristeza tremenda, quando na realidade o seu coração deveria estar pulsando de alegria. O Senhor nunca ofereceu uma vida sem dificuldades seguindo a Ele. Quando eu digo que precisamos compreender isso aqui, é que há muitos crentes que acham que seguir a Cristo é uma vida fácil. Seguir a Cristo é que tudo funciona. Seguir a Cristo é que a vontade de Deus é como uma luva. Seguir a Cristo é que tudo vai dar certo a partir de hoje. Mentira! A alegria de seguir a Cristo que esse jovem não entendeu, a alegria de seguir a Cristo que eu e você precisamos ter, a alegria de seguir a Jesus e de ser o seu discípulo, é que não importa o que aconteça, independente das circunstâncias, eu não tenho tudo que eu tinha antes, ou eu não tenho tudo que eu quero, mas veja que maravilha, Jesus propõe: agora eu tenho o Mestre comigo, do que mais eu preciso? Jesus diz: vai, vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir, porque agora você não tem mais nada, no entanto agora você tem eu sou o seu mestre, eu sou o seu Cristo. Por isso que eu digo que se não entendermos isso aqui, não compreenderemos nada, porque a minha maior alegria, a sua maior alegria é ter um dia ouvido esse convite do Senhor Jesus. A minha maior felicidade, a sua maior felicidade não está ligada aos bens materiais. A minha maior felicidade, a sua maior felicidade não está ligada só nas bênçãos que Deus nos dá. A minha e a sua maior felicidade está ligada em um dia ter ouvido esse convite e termos nos tornado discípulos do Senhor Jesus Cristo. E essa é a maior alegria. Não há alegria maior do que essa. Saber que nós temos convicção e certeza de que nós estamos seguindo o Mestre. Aquele jovem preferiu a tristeza isolada de quem tinha muita riqueza, mas de quem não tinha o Mestre. Enquanto nós preferimos tristezas desse mundo, problemas desse mundo, circunstâncias difíceis desse mundo, mas a alegria de ter o Mestre conosco. Sempre. O Mestre não abre mão de nós. Se você pensa que servir a Jesus é que os caminhos serão abertos, as portas serão abertas e tudo vai dar certo para você, eu quero dizer uma coisa para você: estão te enganando e te iludindo, porque o Senhor Jesus não nos promete isso, pelo contrário, nos promete a porta estreita, o caminho estreito. O Senhor Jesus nos promete aperto em segui-lo. Cuidado com esse evangelho que lhe oferece em que tudo agora vai dar certo. Pelo contrário, Jesus diz: não, tudo agora tem que dar errado. Vende tudo, dá tudo, vem, caminha comigo e tudo que você precisa sou eu. E tudo que nós precisamos é de Jesus e mais nada. Aquele jovem já guardava os mandamentos. Aquele jovem poderia ser um eu ou você, com uma lista enorme de serviços prestados ao Evangelho. Aquele jovem pode ser eu e você, com uma lista completa das minhas inclinações e como eu posso servir. Aquele jovem pode ser igual eu e você, que achamos que o Evangelho depende de mim. Enquanto Jesus está dizendo que o que Ele quer é que nós sejamos seguidores dEle.
A dificuldade maior para esse jovem não era somente vender o que tinha, mas era também mudar de direção na sua vida e passar a ser um seguidor do Messias. E talvez essa seja a minha ou a sua dificuldade. Porque o nosso coração, esse coração pecador, esse coração humano, ele é movido à bajulação, ele é movido a reconhecimento, ele é movido a ser enaltecido. Nós estamos sempre buscando isso. Nós queremos ser agradados. Nós queremos pagar, porque pagando a gente pode exigir. Talvez você não seja tão pecador quanto eu, mas eu já me peguei quantas vezes orando, dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que isso é para a tua obra, o Senhor sabe que isso é para o teu querer. E a gente tenta manipular Deus, sabe? Dirigir Deus na oração, conduzir Ele para onde a gente quer que Ele vá. Quando na realidade Deus não precisa de nada, nem de mim, nem de você. Mas nós precisamos dEle. Nós precisamos ser seguidor dEle. Quanto mais o tempo passa, precisamos perceber de que nós não temos valor nenhum, mas que a graça e a misericórdia dEle é suficiente em nossas vidas. Nós queremos pagar, nós queremos mostrar o que eu fiz, porque a gente pode exigir. Não é assim aí fora? Quantas vezes se você não já usou essa frase, e eu espero que não, mas já deve ter ouvido pessoas usarem: eu estou pagando. Somos exigentes, né? Perdemos a linha muitas vezes, porque eu estou pagando. Nós, na realidade, precisamos entender que a graça de Jesus é um convite. Nós não somos chamados a barganhar com o Senhor. Somos convidados a sermos discípulos, seguidores do Senhor Jesus. E eu quero concluir hoje à noite olhando ainda para o versículo 21, quando Jesus diz: se você quer ser perfeito. Algumas traduções vão dizer: se você quer ser completo. Quando ele disse: eu já guardo isso, já faço isso, tá bom, beleza, você já fez, joia. Mas se você quer ser completo, ser completo não é indo à igreja. Ser completo não é pregando, não é cantando, tocando, fazer alguma coisa, não. Ser completo é um coração entregue. Não é só guardar os mandamentos, ou mesmo criado na igreja X ou Y, é um coração que segue o Mestre. Às vezes em silêncio, ou mesmo sem ter nada a oferecer, mas segue o Mestre. Cuidado com o seu coração. Porque às vezes a sua aparência pode estar ótima, mas o seu coração não está. Talvez o seu louvor pode ser o mais perfeito. Talvez a sua voz pode levar as pessoas a adorar ao Senhor, fechar os olhos e quase que ir diretamente para o céu. Mas o seu coração não está entregue. O pecado está lá. Talvez você está buscando uma dedicação total, e muitas vezes isso é só aparência. E o Senhor conhece. Porque o Senhor, Ele não é levado pela aparência. Não se preocupe que quando chegar no céu, Jesus não vai pegar uma lista para saber quais foram as vezes que você veio no culto ou que você faltou no culto. Não. Jesus quer saber quantas vezes você estava disposto a perdoar. Quantas vezes você estava disposto a abrir mão, por amor a Ele, disposto a servi-lo. Ouvi uma vez de alguém que dizia assim: mas ir para a igreja não vai salvar ninguém, nem vai mudar a minha vida. Eu disse: você está coberto de razão. Coberto de razão.
Mas como eu tenho aprendido muito com Jesus em dar respostas mais diretas, eu disse para essa pessoa: a minha dificuldade é entender o salvo que não tem o desejo de ir. Essa é a minha dificuldade. Igreja não vai salvar ninguém, culto não vai salvar ninguém. Mas o salvo tem o coração desejoso, contrito, envolvido. O salvo é incomodado, é machucado quando ele não está fazendo o que o mestre quer que ele faça. O salvo está disposto a abrir mão de tudo. E talvez uma aplicação que pudéssemos fazer aqui hoje à noite é que esse jovem tinha muita riqueza e o Senhor pede que ele abra mão disso para que venha segui-lo. E nós que estamos aqui, como eu disse pela manhã, talvez você seja igual a eu, pobre igual eu. Aqui não é igreja de rico. Eu disse hoje e continuo dizendo que nós somos fruto do meio, resultado do meio, né? Já viu aquela jovem que fala assim: eu gostaria muito de casar com um homem rico? É a pergunta: onde é que você mora? Eu moro lá na periferia. Se mude urgente. Porque o pobre casa com pobre e rico casa com rico. E nós estamos aqui, somos pobres. E talvez não tenhamos que abrir mão de riqueza, de dinheiro, mas podemos aplicar isso claramente em nossas vidas. Do que é que eu e você talvez precisaríamos abrir mão hoje à noite? O que é que está ocupando o seu coração que impede ou atrapalha você de seguir o Mestre, de ser o seu discípulo? Porque o convite dele hoje é: deixa tudo isso e segue-me. Seguir a Jesus não é fácil, mas é possível. Porque seguir a Jesus significa que nunca mais nós andaremos sozinhos. Seguir a Jesus implica em estar ao lado dele constantemente. Cuidado com o seu coração. As aparências enganam e pode enganar todo mundo, mas o Mestre não. Uma conversa simples, onde Jesus alcança o coração daquele jovem. É uma pena que não teve um final feliz. Mas se você está aqui hoje à noite, é porque na sua história teve um final feliz. Porque você decidiu ouvir a voz do Mestre. E você está aqui para segui-lo. Mas o que é que tem atrapalhado você? O que tem atrapalhado você de seguir o Mestre? Hoje à noite é o tempo de você deixar, de você abandonar, de você largar, para que você possa livremente seguir o seu Mestre, o Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar. Fale com Deus nesta noite. Olhe para o seu coração nessa noite. Fale com Deus, porque se você já faz tanta coisa na obra de Deus, mas se o seu coração estiver cheio de rancor, maldade, mágoa, nada adianta, nada adianta. Não adianta guardar os mandamentos. Não adianta fazer tanta coisa na igreja se o seu coração não estiver contrito. Eu te convido hoje à noite, na sua oração, a ouvir a voz de Jesus. Ele é mestre. Ele é mestre em tratar o coração. Ele é mestre em nos tornar um seguidor. Eu quero te convidar hoje à noite, na sua oração. O que você precisa deixar? O que você precisa abandonar hoje à noite para seguir Jesus de perto? É o seu momento com o Senhor. Você aí na sua casa que está me ouvindo, pare agora. O que está impedindo de que você siga o Mestre? Permita que Ele alcance o seu coração nesta noite, assim como Ele alcançou o coração daquele jovem. E ao invés de você ficar triste, abra mão do que tem te atrapalhado, do que tem te impedido, e ao invés de ficar triste, se alegre hoje à noite em poder seguir o Mestre de perto. Não de longe, como Pedro fez no dia da crucificação,
mas seguir de perto, como Maria fez, se esforçando para estar ali perto de Jesus. Eu quero te convidar hoje à noite a tomar decisões na tua vida e seguir o Senhor de perto. Abra mão que talvez daquilo que tem impedido a sua comunhão com o Senhor, e vem seguir ao Senhor hoje à noite. Permita que Ele seja seu mestre e você o seu discípulo. Eu quero te convidar hoje à noite na sua oração a pedir ao Senhor que sonde o seu coração. Cuidado com o seu coração, porque o Senhor conhece todos os seus pensamentos. Muito cuidado. Não viva de aparência. Não queira mostrar uma saúde espiritual com o coração magoado, cheio de problema. Mas hoje à noite permita que o sangue do Senhor Jesus lave o seu coração e traga saúde espiritual para você. Deus de amor, Deus de graça. Encerrando esse culto hoje à noite, o meu pedido é que essa palavra possa ter alcançado as nossas vidas. E que assim como o Senhor falou ao meu coração durante essa semana, que o Senhor tenha tocado nas vidas que nos ouvem hoje à noite, tanto aqui no prédio da igreja, quanto aqueles que estão me ouvindo pela live. Ajuda-nos, Senhor, a buscar uma saúde espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração entregue a Ti, dirigido por Ti, movido pelo Senhor. E não simplesmente uma vida de aparência, onde queremos mostrar aos outros o que somos, enquanto que o Senhor conhece o nosso íntimo. Então nos limpa hoje à noite, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E que agora, com o coração entregue a Ti, sejamos tão somente Teus seguidores, aqueles que vão caminhar segundo a vontade do Teu Filho. E como discípulos amados, nós queremos fazer a Tua vontade. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe nesta noite e nos alcance para a honra e glória do Teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos coloquemos em pé, meus irmãos, e nós vamos adorar o nosso Deus nesta noite, encerrando esse culto. E nessa adoração, que seja o seu tempo de preparação, almejando esse encontro com o Senhor, com o coração limpo, com o coração purificado, com o coração contrito. Adore ao Senhor nesta noite. Aleluia.
Amém, meus irmãos? É isso que nós aguardamos. Agora, essas pessoas que vão encontrar com o Senhor Jesus, que vai poder vê-lo face a face, não são aqueles que cantaram bonito na igreja, não são aqueles que pregaram na igreja, não são aqueles que fizeram alguma coisa, mas serão somente os seguidores do Mestre, só os discípulos. Por isso Jesus disse: vem e segue. E nós o encontraremos em breve. Estaremos para sempre com o Senhor, louvando, adorando na Nova Jerusalém, para sempre com o Senhor. Essa é a nossa grande alegria. Não importa quantas pessoas estão cultuando com você, não importa se o culto é só seu, mas cuidado com o seu coração. Permita que o Senhor trabalhe o seu coração, limpe o seu coração e cuide do seu coração. Nós vamos orar encerrando nosso culto hoje à noite, lembrando a todos que pelo menos uma das rotinas da nossa igreja nós já voltamos, e o próximo domingo é o primeiro domingo do mês, do primeiro domingo de outubro. Então nós teremos a celebração da ceia do Senhor, de manhã com os que vêm de manhã, à noite com os que vêm à noite. Estaremos juntos, se o Senhor Deus assim permitir. Sábado mais um casamento, live e mais as programações normais da nossa igreja. Terça-feira, live Luz para o Meu Caminho. Quarta-feira, culto de oração presencial. Quinta-feira, nosso estudo bíblico. E domingos, nossos trabalhos normais. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos engrandecê-lo mais uma vez, encerrando esse tempo aqui no prédio da igreja, mais um culto que continua através das nossas vidas. Te louvamos pelos meus irmãos que chegaram até aqui, te exaltamos como fizemos pela manhã e agora através da live queremos te exaltar pela chegada do Murilo, pela vida da Carol, por todos estarem bem, com saúde. Queremos te engrandecer e pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana guardados pelo Senhor e uma semana de vitória, se assim for a tua vontade. Te oramos agradecidos, confiantes, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Sentai-vos, irmãos, após a sua oração em particular. Estamos despedidos. Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus.